eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, um único versículo, o texto que vai ser o fundamento para a nossa palavra hoje, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que ousado o apóstolo Paulo, não é? E a gente precisa pensar nessa ousadia. Será que nós temos a mesma ousadia? Você dizer assim: nós temos a mente de Cristo. Quantos aqui se sentiriam assim confortáveis, falariam de boca cheia: eu tenho a mente de Cristo? Precisamos ter essa ousadia, amém? Não é só para Paulo, não é só para os discípulos daquela época. Hoje em dia fala-se muito a respeito do poder da mente, de como é importante você ter pensamentos corretos. E é verdade, nós vemos que muitas pessoas, mesmo não cristãos, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, pessoas que têm pensamentos corretos, que têm alguns princípios corretos, eles conseguem ser muito bem sucedidos porque colocam em prática certos princípios. Ao mesmo tempo, tem a tristeza de ver que do outro lado também acontece. Tem gente que, mesmo sendo cristã, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo estando frequentando um culto, não estão tendo o tipo de vitória que deveriam, não estão tendo o tipo de vida abundante que deveriam, porque não estão praticando, não estão exercendo esse pensamento abençoado que a gente vê na mente de Cristo. Então, tem gente lá fora que por algum motivo, de alguma maneira, conseguiu aprender certos princípios e estão fazendo a coisa certa e sendo abençoados. E tem gente aqui dentro, talvez, que deveria conhecer, deveria entender os princípios que Jesus nos ensinou, e talvez por não estar vivendo isso, por não conhecer, não estar experimentando. Então nós precisamos procurar entender o que é essa mente de Cristo. Se nós reconhecemos que existe o poder realmente numa mente bem orientada, então temos que procurar o melhor exemplo. Quem vocês creem que foi o melhor exemplo em toda a história de uma mente brilhante, de uma mente frutífera, de uma mente abençoada? Ninguém além de Jesus, amém? Então nós vamos olhar para esse texto hoje, vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas, e o principal é saber o seguinte: é algo que eu posso ter, amém? Diga: eu posso ter a mente de Cristo. É algo que depende essencialmente de recursos espirituais, não naturais. Se a gente fosse depender dos recursos naturais, a gente estaria meio perdido. Porque, por exemplo, eu posso querer tocar piano como Neto, e aí eu digo: o Neto tem uma mente boa para música, eu quero também ter. Vai adiantar? Eu posso passar 10 anos estudando piano e eu não vou tocar a metade do que ele toca, porque eu não tenho na minha mente, não tem alguns registros da musicalidade que tem na mente dele. Se eu quiser tocar igual o Lamartine, então aí piorou. O apóstolo Lamartine tem um ouvido absoluto. Se cair um copo aqui no chão, faz um plim, ele sabe que nota é aquela. Eu só sei que é um plim, né? Eu posso olhar para um filósofo, para um estudioso brilhante, e dizer assim: eu quero ser inteligente como essa pessoa. Eu vou conseguir? Não. Eu posso até me inspirar em algumas pessoas, eu posso procurar seguir alguns exemplos bons e vou aprender alguma coisa, mas eu não posso ter a sua mente, e nem você pode ter a minha. Mas a mente de Cristo nós podemos ter, porque não depende basicamente do cérebro. Não é porque Jesus tinha um cérebro brilhante, um QI excepcional, porque se fosse isso a gente estaria limitado. O nosso não é igual. A questão, inclusive, se você olhar o contexto desse versículo que nós lemos em 1 Coríntios, ele está falando do poder que o Espírito Santo traz sobre as nossas vidas, de como é diferente você ter uma visão natural e você ter uma visão espiritual. Paulo está falando nesse texto que o homem natural não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, esse tem a compreensão, a sabedoria que o homem natural não tem. Então é um recurso que está disponível a você. Você pode ter a mente de Cristo, porque isso é um recurso espiritual, e você tem o Espírito Santo na tua vida, amém? Então você não tem desculpa. Se você continuar fazendo burrada por aí, o problema é seu, é porque você quis. Porque se você quiser ter a mente de Cristo, você pode ter, amém?
E eu quero falar com vocês então sobre algumas marcas dessa mente de Cristo, porque você precisa sair hoje daqui desejando isso, amém? Então, se você quer ter a mente de Cristo, coloque a mão agora na sua cabeça e repita comigo o seguinte: é brincadeira, gente, não é assim que funciona, não é assim que funciona. Você pensou que era só fazer uma oração e resolveu de uma maneira mágica, brilhante, instantânea, não preciso fazer esforço nenhum, não preciso me dedicar, não preciso... Não é assim. A gente pode até fazer essa oração no final, tá? Como um ato declarando isso diante de Deus, declarando nossa vontade, nossa rendição a Deus, nosso desejo de sair daqui e buscar algo diferente, mas você vai precisar fazer mais algumas coisas, além de uma oração, para realmente ter a mente de Cristo, amém? E se você está curioso então para saber o que é agora, eu não vou brincar mais, agora é sério. Primeira coisa que eu quero falar com você a respeito da mente de Cristo é que a mente de Cristo era otimista. Repita comigo: a mente de Cristo era otimista. Só que otimista é uma palavra esquisita, que não tem na Bíblia. Não é exatamente otimismo do jeito que talvez você esteja pensando, porque otimismo tem um lado negativo. Por exemplo, tem gente que tem excesso de otimismo. Ele fala assim: eu vou pular daqui, não vai acontecer nada. Será? Eu vou pular de um avião e em vez de um paraquedas eu vou só abrir um guarda-chuva e acho que vai dar certo. Um excesso de otimismo, né? Vai dar certo. Não é isso. O otimismo de Jesus é diferente. A expressão bíblica que mais se aproxima disso é bom ânimo, e isso sim, é uma expressão muito repetida na Bíblia, na boca de Jesus, na boca do apóstolo Paulo, no Velho Testamento. A Bíblia fala muito para nós que nós precisamos ter bom ânimo, e eu quero falar com você então sobre esse otimismo que havia na mente de Jesus. Jesus sabia de todos os problemas da humanidade, não sabia? Ele conhecia toda a história, de todas as mancadas que a gente já deu. Ele sabia de todas as misérias do ser humano, de todas as bobagens que em todos os seus tempos o ser humano já fez, e ainda assim ele acreditava nas pessoas. Ele sabia que os seus discípulos tinham muitas fraquezas. Ele conhecia a Pedro, ele conhecia João, ele sabia que eles não iriam fazer tudo certo, mas ele acreditava nas pessoas. Ele treinou aqueles discípulos sabendo que havia problemas. Ele não ficou pessimista dizendo assim: não adianta nada, eu vou treinar uma equipe para quê? Eles não vão fazer as coisas direito como eu faço. Não, ele acreditou nas pessoas. Ele sabia, por exemplo, que as multidões eram volúveis. Você já notou isso? Um dia aclama Jesus lá como Senhor e tal, no outro dia estão dizendo: crucifica a Jesus, solte Barrabás. A multidão um dia está com ele, querendo mais, querendo ouvir a palavra de Deus, outro dia está dizendo: crucifica-o. Ele sabia disso, mas ele teve uma atitude pessimista diante da vida por causa disso? Não. Então o que a gente observa em Jesus é que, mesmo sabendo, e sabendo mais do que a gente, todos os problemas que existem no mundo, todas as fraquezas que existem nas pessoas, mesmo sabendo que alguém vai falhar com ele, ele nunca deixou de ter uma visão otimista, de ser um empreendedor, de buscar a sua meta, o seu objetivo. Ele não ficou lamentando: olha como o mundo está, olha só, se fala de guerra, olha só a economia do país, olha a política. Ele não ficou remoendo problemas. Ele não permitiu que nenhuma circunstância mudasse o foco que ele tinha. Então, ele tinha uma atitude positiva diante de todas as coisas. E um texto que é muito forte, muito marcante para mim, está lá em Lucas 21:28, quando Jesus começou a falar sobre o final dos tempos. Quantos aqui ficam felizes quando ficam ouvindo falar sobre o final dos tempos? A maior parte fala assim: ai meu Deus, quer dizer que o negócio vai piorar? Quer dizer que tem um anticristo para aparecer ainda? Não chega os que já tem por aí, ainda vai surgir um cara amaldiçoado desse jeito? Quer dizer que vai ter guerras, rumores de guerras, vai ter pestes, vai ter as maldições lá do Apocalipse. Gente, tem gente que fica amedrontado.
E até quando diz assim, Maranata, quando vê os problemas do mundo, fala assim, vem Jesus. Na verdade estão sendo pessimistas, estão dizendo assim, eu estou cansado, vem logo Jesus. Não estão dizendo Maranata no sentido positivo, vem Jesus. Mas quando Jesus começou a pregar sobre o final dos tempos, e ele começou a pregar sobre um tema difícil, falar sobre as catástrofes, sobre os sofrimentos, sobre como as pessoas iriam se afastar da vontade de Deus, como eles seriam incrédulos, duros de coração. Ele começou a pregar sobre todas essas coisas que a Bíblia chama de princípio de dores. Olha só o que é que ele diz no versículo, lá em Lucas 21, 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que é isso? Otimismo. Não se abala por nada. Ele não permite que problemas, dificuldades, que notícias ruins tirem a sua alegria e o seu foco. Exultai, levante a cabeça. Quando é que ele disse isso? Quando ele falou que ia dar tudo certo, que não íamos ter problema, que agora só ia ser prosperidade? Não, ele estava pregando sobre o final dos tempos, sobre o princípio das dores. E em vez de ficar lamentando, em vez de ficar, ai meu Deus, como é que vai ser agora? Ele então diz, exultai, levante a cabeça, amém? E é isso que nós devemos fazer diante dos problemas. Quantos aqui têm problemas para enfrentar? Quantos aqui acham que o mundo lá fora tem alguns probleminhas para se enfrentar? O que você vai fazer? Exulte, se alegre, porque Deus está presente na sua vida. Os planos de Deus não mudam por causa dos problemas. Os planos de Deus não mudam quando você tem que enfrentar dificuldades. A graça de Jesus está sobre a sua vida. Deus é soberano, Ele te ama, Ele tem planos para as nossas vidas, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Nós não podemos ter medo do futuro. Se você em algum momento começou a se sentir abalado, ansioso, preocupado, com medo do futuro, esqueça isso. Nada deve fazer você ter medo do futuro. Você tem que olhar para a vida e olhar para o seu futuro com alegria, exultando, levantando a sua cabeça, amém? Nós não podemos ser contaminados pelas más notícias. Notícias ruins temos muitas. Frequentemente é difícil uma semana em que não tem pelo menos uma notícia daquelas que abalam a gente, que deixa a gente chateado. Não sei se vocês não viram, melhor não ver, mas o vídeo mostrando as pessoas, as crianças morrendo lá com ataque químico na Síria. Você vê aquilo lá, você dá vontade de falar mesmo, ai Maranata, vem Jesus, não aguento mais. Mas Deus é Deus, Ele é soberano. Nenhuma notícia ruim deve abalar a sua fé no poder e na bênção de Deus sobre a sua vida, amém? O melhor de Deus está por vir na sua vida, e você deve crer sempre nisso. Segundo lugar, nós aprendemos na palavra de Deus, que a mente de Cristo via soluções onde os outros viam problemas. Repita comigo, a mente de Cristo via soluções onde os outros viam problemas. Aqui não é exatamente otimismo, é diferente. O otimismo é em relação ao futuro, mas em relação ao presente, em relação aos problemas práticos da vida, Jesus tinha uma maneira especial de lidar com as coisas. Ele não via problemas, ele via soluções, e você deve ser assim também. Pare de ver só problemas, comece a orar e pedir: Deus, me ajuda a ver as soluções, me ajuda a ver o teu poder, me ajuda a ver como o problema que eu estou passando pode se converter em uma solução, como esse problema pode me ajudar a crescer em algo, como é que isso pode ser mudado, como é que eu posso ter novas experiências com o Senhor. Então, os discípulos, eles traziam problemas para Jesus o tempo todo. Você já leu os evangelhos? Conhece a história? Os discípulos viam problemas o tempo todo. Maria viu problemas quando o vinho acabou no meio de uma festa de casamento. Os discípulos viram problemas quando a multidão precisou ser alimentada e só tinha ali alguns pães e peixes. As pessoas viam problemas. As crianças eram problema. Os discípulos estavam preocupados porque as crianças estavam fazendo muito barulho ali, atrapalhando a pregação de Jesus. As pessoas traziam problemas para Jesus o tempo inteiro. Os doentes viam problemas na sua saúde, no seu corpo, e certamente tinha muita gente doente naquela época.
O tratamento de saúde, se hoje já é muitas vezes difícil, o acesso, você nem sempre tem uma saúde perfeita. Naquela época você pode imaginar como que era? Você acha que o SUS naquela época funcionava bem? Nem devia ter nada, né? De saúde pública, não devia ter nada. O conhecimento era muito pequeno também. Então havia problemas, as pessoas viam problemas na sua saúde, nas coisas que aconteciam, problemas com o Império Romano dominando sobre eles. As pessoas viam problemas o tempo todo, mas Jesus só via soluções. Então, onde as pessoas estavam vendo problemas, Jesus nunca se abalava por essas coisas, mas ele apresentava uma solução para cada problema. Cada situação era um momento, era uma oportunidade para apresentar uma solução de Deus, para apresentar um ensino, para apresentar uma demonstração do poder de Deus, para apresentar um milagre e mostrar que Deus tem soluções para as nossas vidas. Quando os religiosos armaram uma cilada para Jesus, o maior exemplo da mente de Cristo, para mim, desse brilhantismo de como ver soluções onde os outros veem problemas, foi quando tentaram armar uma cilada para Jesus. E você deve conhecer bem, o texto é bastante famoso, quando trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. Então, os religiosos que eram contrários a Jesus, eles armaram uma cilada muito precisa, muito bem feita contra Jesus. Não encontrando pecado, não encontrando falha em Jesus, eles armaram uma cilada baseada na qualidade de Jesus, no seu amor. Eles trouxeram uma mulher que foi apanhada no ato de adultério, e a lei naquela época dizia que tinha que ser apedrejada. Então veja só a astúcia deles. Eles disseram assim: se ele perdoar, ele vai quebrar a lei, e nós vamos pegá-lo. Se ele não perdoar, ele vai quebrar a sua própria lei, o amor que ele declara. Então Jesus não vai ter saída. E gente, falando do ponto de vista natural, não tinha mesmo. Foi uma cilada muito bem arquitetada, a armadilha estava muito bem preparada. Mas diante de um problema desse, Jesus só viu soluções, e as soluções de Jesus são simples e efetivas. Na maior parte das vezes, ele só precisava de uma frase para resolver todo o problema. E aquela situação em que havia uma mulher prestes a ser morta, apedrejada, havia religiosos perseguindo a Jesus, tentando apanhá-lo de alguma maneira. Com uma frase ele resolveu tudo. O que ele disse? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha só, gente, ele resolveu todos os problemas com uma frase, porque todos eles foram percebendo que não tinham autoridade para apedrejar aquela mulher, nenhum deles estava sem pecado, e eles foram saindo um a um. Então, para o problema da perseguição, acabou. Para o problema daquela mulher que estava à beira de ser apedrejada e morrer, salvação. E para o futuro dela, vá e não peques mais. Com uma frase, Jesus resolveu o problema da multidão, resolveu o problema dele mesmo, que poderia ser apedrejado ali também, se contrariasse a lei, e resolveu o problema da mulher, e trouxe o futuro para ela. Uma pessoa que estava sem esperança nenhuma, prestes a morrer apedrejada, envergonhada, recebe de Jesus uma bênção: vá e não peques mais. Sabe o que é isso? Isso é a mente de Cristo. Ele via soluções onde as pessoas só viram problemas. Um outro texto, quando os discípulos tinham, ainda não eram discípulos de Jesus, né? Mas tinham tentado pescar e não tinham pego nada. O texto lá em Lucas 5 diz que Jesus estava sendo empurrado pela multidão. Você imagina, a multidão foi chegando, aqui tinha o lago, não é? E a multidão apertando, chegou um ponto que não tem mais para onde ir. E ele viu Pedro, João, tristes, chateados, não tinham pescado nada, 2 barquinhos vazios, só tinha problema ali, ele sendo apertado, a multidão é muito grande, precisa de mais gente para pregar, temos aqui 2 pessoas decepcionadas porque não pescaram nada, temos 2 barcos vazios. O que ele fez? Um barco vazio? Um bom púlpito.
pediu um barco emprestado, subiu nele e do lago então ele pregava para as multidões, resolveu o problema das multidões que estavam comprimindo. Quando acabou de pregar, disse para eles: lance as suas redes. Eles pegaram uma quantidade de peixes que os barcos quase afundavam, ficaram maravilhados com o poder de Jesus, e Jesus disse assim: venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. De novo, presta atenção, só tinha problema, Jesus converteu tudo em solução. Para o problema dele, de não ter espaço para pregar, o barquinho vazio. Mas eu vou deixar esse barquinho vazio? Não. Fez o milagre e eles encheram o barco. Só que não era só esse o problema. Sabe outro problema que havia ali? Jesus precisava de mais gente para pregar. A multidão era muito grande. O que ele fez? Transformou aqueles pescadores frustrados em pescadores de homens. Então olha como a mente de Jesus é focada em solução. Então eu quero dizer para você: pare de pensar problema, pense solução. Problema só faz você ficar ansioso, preocupado, de cabelo branco. Olha, o pessoal fala, mas tem gente que pensa que eu pinto o cabelo, né? Porque eu estou já com 55 anos e o cabelo pretinho aqui. Não, é que eu sou tranquilo. Então, pare de pensar problemas. Ore e clame a Deus, para o Espírito de Deus te dar uma solução, te dar uma direção, falar com você. Quando você estiver diante de uma situação, parece que não tem mais jeito, Deus vai abrir uma porta onde não existe. Deus vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento para ver as coisas de uma maneira diferente. E mesmo quando tiver que passar por lutas, tiver que passar por problemas, continue crendo. Porque a palavra de Jesus não é que não existirão problemas, mas cada problema pode ser uma oportunidade, ou para o seu crescimento, ou para Deus te mostrar alguma coisa, mudar algo na sua vida, ou pode ser uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste, porque você vai orar, exercer a tua fé e vai ver a mudança que Deus vai fazer. Amém? Então pense solução, não pense problema. Terceiro lugar, a mente de Jesus tinha foco, objetivo. E essa talvez seja uma das qualidades mais admiradas nas pessoas hoje em dia. Uma qualidade fundamental para que você seja bem sucedido. Você precisa ter foco, você precisa ter um objetivo. Você precisa saber o que é que você está fazendo nesse mundo aqui. Qual é o propósito da tua vida? Jesus demonstrou claramente que ele tinha um propósito. Eu não sei se você sabe, mas Jesus até nasceu na hora certa. O momento em que Jesus nasceu foi propício para a propagação do Evangelho. Ele nasceu na hora certa. E ele tinha que morrer na hora certa. Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, por que Jesus curava as pessoas e mandava eles ficarem quietos? Não contar o milagre, não é para a gente contar, para a gente dar glória a Deus? Por que Jesus às vezes curava alguém e dizia assim: fica quieto, não conte a ninguém ainda? É porque ele controlava o seu tempo. Ele sabia a hora certa de morrer na cruz. Se ele deixasse a sua fama propagar muito rápido, as pessoas iam adiantar o seu foco. Ele ia acabar ficando popular antes da hora, ia ser perseguido antes da hora e morto antes da hora. Então ele controlava tudo. Ao mesmo tempo, quando alguém tentou adiar o momento da cruz, mudar o foco de Jesus, tirá-lo do propósito, ele respondeu de maneira veemente. Veja lá o que ele disse para Pedro, por exemplo, em Mateus 16, 23. Pedro disse para ele assim: Senhor, não precisa ir para a cruz não, para com essa conversa depressiva, o senhor não tem que morrer nada, o senhor é jovem ainda, 33 anos, que é isso? Mais ou menos, né? Estou parafraseando o que Pedro disse. Jesus respondeu: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus tinha tanto foco, tanta clareza no seu propósito, que na hora que Pedro tentou dizer para ele: não vá para a cruz, não precisa morrer. Vocês viram em algum outro momento Jesus falar duro assim com Pedro? Jesus foi sempre carinhoso com Pedro, ensinava. Quando Pedro traiu, Jesus não falou duro assim com ele. Mas quando tentou desviá-lo do propósito, arreda, Satanás. Então eu quero dizer para você: você tem que ter propósito na sua vida.
Todas as pessoas que são alcançadas pelo amor de Jesus, pelo Evangelho, toda pessoa que é um servo de Deus, que é um filho de Deus, tem um propósito nessa vida. Todos nós, todos vocês, cada um de nós aqui, nós temos um propósito determinado por Deus. Nossa vida não é em vão. Nós não estamos aqui para andarmos distraídos, não estamos aqui para andar sem propósito. Temos algo para cumprir. E Jesus demonstrou sempre, de maneira muito clara, que Ele tinha planos, Ele tinha propósitos, Ele tinha um foco, e Ele não permitia que ninguém o desviasse disso. Se você não tem um foco, se você não tem um propósito, é muito difícil, a vida fica muito complicada. Como é que você vai traçar planos se você não tem um propósito? Planos para chegar aonde? Aí você não planeja nada, você é levado pela vida. Como é que você vai alimentar sonhos se você não sabe onde você quer chegar? Você não sabe se esses sonhos agradam a Deus ou não? Como é que você vai avaliar para saber se você está na direção certa e corrigir alguma coisa se você nem sabe qual é o propósito da sua vida? Então, a pessoa que não tem um propósito claro, que não tem um objetivo claro na vida, a mente que não é focada, ela acaba sendo levada por outras pessoas, levada por outros objetivos, que não os que Deus tem para a sua vida. Então, a pessoa assim é facilmente enganada. Lá em Tiago 1,8, a pessoa que tem esse tipo de atitude é chamado de alguém de ânimo dobre, agitado, levado pelas ondas, pelos ventos, cada hora vai para um lado. Um dia, não, eu vou buscar Deus, eu vou servir a Deus, hoje eu vou lá na igreja. No outro dia, eu não sei. Não tem foco, não tem propósito. Quando a pessoa não tem foco, não tem propósito, ela é distraída, ela é dissuadida dos seus objetivos e ela se perde facilmente. O apóstolo Paulo demonstrou também essa qualidade quando no fim da sua vida, lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que vamos poder escrever isso na sua lápide? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate quer dizer que eu sabia o que eu estava combatendo, eu não estava perdido lá à toa, ele sabia o que ele estava combatendo. Acabei a carreira, quer dizer, eu sei que cheguei ao fim, eu cumpri o meu objetivo. Quem não tem objetivo nem sabe se cumpriu. Guardei a fé, cheguei inteiro, se precisasse mais um pouco eu tinha reserva. Amém? Então ele mostra que ele tinha consciência de um propósito na sua vida. E eu vejo que hoje muitas pessoas estão perdidas, não perdidas no sentido de que não são salvas, não foram perdoadas por Jesus, mas estão perdidas no sentido de não saberem o que é que estão fazendo aqui. O cara está com 65 anos pensando: quem sou eu? Qual é o significado da vida? Para que eu estou aqui? Vai descobrir quando? É preciso que você saiba já, que você tenha foco em servir a Deus, foco em fazer a vontade de Deus para a sua vida. Ainda o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:26, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Não estou feito bobo aqui me debatendo, dando golpes ao ar, eu sei o que eu estou fazendo. Assim corro, não sem meta, não estou correndo sem saber para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou indo, amém? Então não tem essa conversa de deixa a vida me levar, não funciona para você. Não tem aquela história também de uma outra música popular que diz que o acaso vai, como é que é? O acaso vai me proteger. Que estupidez! Ou Deus vai te proteger ou você está perdido. O acaso é que nunca vai funcionar. Sua vida não pode ser um barco à deriva, não pode. Sua vida não pode ser algo sem rumo, sem propósito. E sabe, às vezes quando a gente fala de ter propósito, ter uma missão, as pessoas pensam nos grandes homens de Deus, nas pessoas que são chamadas para as nações. Deus tem um propósito para você, para a sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança, no seu âmbito de relacionamentos, onde você estiver. Deus tem propósito para você. Talvez você nunca vá para as nações, Deus tem propósito para você na sua casa, na célula que você vai abrir lá para abençoar vidas.
Às vezes Deus tem um propósito hoje para que você abençoe uma vida ao sair daqui. O importante é que você sirva a Deus, que você busque dedicar a sua vida a Deus e todos os dizer: Senhor, eu sou teu servo, eu estou aqui nesse mundo, não é à toa, não é só para ganhar dinheiro, eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Amém? Então, a sua vida não é inútil, não é vazia. Nunca deixe de buscar a Deus. Sua vida só vai ser inútil e vazia se você não estiver buscando a Deus. Mas se você buscar a Deus, é Ele quem chama e é Ele quem capacita. Você está nesse mundo para ser um discípulo frutífero. Você está nesse mundo para ser um servo de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Amém? Para ter uma mente forte e focada. Em quarto lugar, nós aprendemos que a mente de Cristo estava em Deus e não no mundo. E aqui esse e o próximo ponto que eu quero trazer para vocês são fundamentais para você entender todas as outras coisas. A mente de Cristo estava em Deus e não no mundo. Tudo o que Jesus fazia não era para conquistar fama, não era para conquistar a admiração das pessoas, não era para ter algum tipo de prosperidade material. Tudo o que Jesus fazia era para agradar ao Pai. Ele disse lá em João 4,34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o que me alimenta, o meu propósito é fazer a vontade do Pai. Você pode dizer isso também? Se o foco da sua vida for fazer a vontade do Pai, se você estiver olhando para Deus e não para o mundo, os seus problemas vão ser muito menores. Os conflitos que o mundo traz vão ter muito menos importância, porque você está aqui para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. Mas eu vou dizer para vocês, não é fácil isso hoje em dia. A luta que todos nós passamos é bastante complexa, porque você tem 5 sentidos através dos quais você capta tudo que existe no mundo, não as coisas de Deus. Você está vendo com seus olhos as coisas do mundo, você não está vendo a Deus. Os seus ouvidos naturais estão ouvindo as coisas do mundo e não as coisas de Deus, na maior parte do tempo. Nós vivemos no mundo, e as coisas mais importantes, mais essenciais da vida, não são as visíveis. O poder de Deus, o amor de Deus, não são visíveis. A realidade espiritual maligna que nos cerca, não é visível. Nós vemos as consequências disso, mas nós não estamos vendo o mundo espiritual com os nossos olhos, nossos ouvidos. Você vive num mundo que todo dia tenta colocar para você uma nova necessidade. Você precisa comprar um carro novo, você precisa isso, você precisa daquilo, você precisa desse sapato, dessa bolsa, você precisa de alguma coisa nova, o tempo todo. E a nossa mente está muitas vezes tão impregnada das coisas do mundo, que a gente nem sabe o que Deus quer para a nossa vida. Se você não entender esse ponto, de colocar Deus como foco da sua vida, de Deus ser o primeiro lugar e não o mundo, todas as outras coisas se perdem. Eu falei agora há pouco que você tinha que ter foco, mas se esse foco for no mundo, azedou tudo. Se você não entender que a sua mente tem que estar em Deus, que você está aqui para fazer a vontade de Deus, as coisas ficam todas complicadas. Então essa era uma marca muito clara na vida de Jesus. Ele tinha uma visão do eterno e não do terreno. Se nós queremos ter isso, precisamos buscar, porque não é natural. O natural é ver as coisas do mundo, ouvir as coisas do mundo, sentir as coisas do mundo, desejar as coisas do mundo. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ser assim. Lá em Mateus 13:22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ora, o mundo é mais forte que a palavra de Deus então? Mas está dizendo ali que a semente foi semeada, a palavra de Deus foi semeada, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, fizeram com que ela fosse infrutífera, sufocaram. Será que tem algum problema com a palavra de Deus? Não. O problema é com o terreno onde a semente foi semeada.
O problema é que o terreno estava cheio de espinhos, não estava preparado para receber essa palavra. Então, se você estiver focado nos cuidados desse mundo, na fascinação das coisas desse mundo, a palavra de Deus não vai produzir em você toda a bênção que pode produzir. Sua vida precisa estar em Deus e não no mundo. Mateus 16, 26, Jesus diz assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta se você viver essa vida aqui de uma maneira miserável, focada só nas coisas desse mundo? Os estudos que você precisa fazer, o trabalho que você precisa ter, a projeção profissional que você quer ter, as coisas que você quer comprar. Se a sua vida se resumir a isso, de que valeu essa vida? Com que cara a gente vai chegar diante de Deus e explicar para Ele o que nós fizemos do tempo que Ele nos deu aqui? Com que cara a gente vai se apresentar diante do Senhor para explicar qual foi o foco da nossa vida? Então o seu foco não pode estar nas coisas do mundo, precisa estar em Deus. As pessoas precisam saber que você ama a Deus, amém? As pessoas notam que você ama a Deus? Deixa eu dizer para você, lá em João 14, 31 diz assim, Jesus falando: contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Jesus disse assim: eu faço essas coisas para que eles vejam que eu amo o Pai. As pessoas estão vendo que você ama o Pai? Você está se posicionando diante da vida com uma visão espiritual? As pessoas precisam saber quem você é. Você é um servo de Deus, amém? As pessoas precisam saber o que tem na sua vida. Tem o amor de Deus, a graça de Jesus, o poder do sangue de Jesus, o Espírito Santo que habita em você. Elas precisam ver isso, senão a nossa vida está passando em vão. E por fim, eu queria dizer para vocês que a mente de Cristo era voltada para as pessoas. Repita comigo: a mente de Cristo era voltada para as pessoas. Ao mesmo tempo que ele olhava para o Pai, o foco de Jesus era abençoar vidas. Jesus não fazia as coisas para si mesmo. Ele queria glorificar o Pai e abençoar as vidas. E eu, como é que eu devo ser? Tenho que glorificar o Pai e abençoar vidas. E você, como é que deve ser a sua vida? Glorificar o Pai e abençoar vidas. Repita comigo: glorificar o Pai e abençoar vidas. Você está vivendo assim? Você está vivendo focado nas pessoas? Ou está vivendo só para si mesmo? Em si mesmado, como se diz, voltado para as suas necessidades, para as suas vontades, os seus desejos. Sabe, quando eu vejo as pessoas chegarem assim: pastor, vamos divorciar. Por quê? Eu quero ser feliz. Quem disse que precisa divorciar para ser feliz? Quem disse que isso é o caminho para ser feliz? Ah, mas eu quero ser feliz. Egoísmo, autocentrados, não conseguem mais abençoar ninguém. Então, vamos lá, vamos cair fora. Muitas pessoas hoje estão autocentradas. Aqui na igreja, eu vou na igreja receber minha bênção. Outro dia encontrei uma pessoa na rua, eu tinha ido almoçar e a pessoa era daqui da igreja, falou: ô pastor, eu sou lá da igreja. Eu falei: ah, que bom. Ela falou: eu vou lá buscar minha bênção. Só vai buscar, não vai trazer nada, não vai abençoar ninguém. É só esse o foco da sua vida? Receber a bênção de Deus? Jesus tinha o foco nas pessoas. Em todo o tempo Ele estava abençoando vidas. Os religiosos ficavam discutindo doutrinas, discutindo tradições, e Jesus amava as pessoas. Hoje em dia tem muito crente só discutindo doutrina, falando mal de outros pastores, mas não estão amando as pessoas, não se parecem com Jesus. Muita gente hoje que se levanta aí defendendo o evangelho e tal, não está agindo como Jesus, não está amando as pessoas, está só discutindo doutrina, discutindo teologia, discutindo a vida dos outros, falando mal de outros pregadores. Eu muitas vezes tenho vontade de falar mal, porque tem muita gente que merece que a gente fale mal deles hoje em dia, mas não era isso que Jesus fazia. Jesus amava as pessoas, não ficava discutindo coisas que não iam abençoar ninguém. Mais de uma vez criticaram Jesus por curar no sábado. Mas o que é que Jesus fazia? Amava as pessoas.
Qual foi a resposta de Jesus quando disseram para ele que ele não podia curar no sábado? Você sabe que o sábado era o dia do descanso e era uma coisa radical para o judeu, não podia fazer nada. Então eles criticaram Jesus por curar no sábado. Qual foi a resposta de Jesus? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. As pessoas são mais importantes. Amar as vidas, abençoá-las, curar, fazer a vontade de Deus é mais importante. Amém? Leia o Evangelho e você vai ver a mente de Cristo em ação. Ele abençoava as multidões, ele abençoava os discípulos, ele tinha tempo para cuidar do povão todo, ele tinha tempo para cuidar dos discípulos à parte, ele tinha tempo para cuidar dos que precisavam de cura, ele tinha tempo para as crianças, quando os discípulos acharam, não, deixa as crianças longe, estão atrapalhando, ele tinha tempo para as crianças. Ele tinha tempo para as pessoas mais marginalizadas, mais colocadas à parte, como os leprosos, por exemplo. Primeira semana da campanha das 7 semanas da célula, aprendemos sobre a cura de um leproso. Vivia totalmente à parte, todo mundo tinha medo de chegar perto dele, porque era altamente contagioso, não tinha cura na época, não tinha nenhum tipo de tratamento para a lepra. Jesus abençoava os leprosos. O foco de Jesus nas pessoas fazia com que ele buscasse ao Pai nas madrugadas, para depois passar o dia inteiro abençoando vidas, abençoando vidas. Ele chamou discípulos por quê? Para abençoar vidas. Ele fundou a igreja para quê? Para abençoar vidas. E você está aqui hoje para quê? Para abençoar vidas. Amém? Então, ele notava o sofrimento de quem estava sozinho, abandonado, de quem não tinha outras pessoas para cuidar dele. Jesus nunca estava focado em si mesmo, nunca estava distraído de abençoar as vidas, a sua mente estava voltada para o outro. O momento mais claro disso, que deixa tão forte para mim o foco de Jesus nas pessoas, foi o momento da crucificação. A Bíblia nos conta que quando Jesus estava ali na cruz, todo mundo sabe que é uma dor terrível, não é simplesmente a hora da sua morte, é a hora de uma tortura angustiante. Concordam comigo? Vocês concordam comigo que nesse momento, se Jesus não pensasse nos outros, ninguém iria criticá-lo, concorda? Poxa, você está ali morrendo, você foi traído, essa morte é angustiante, é torturante, dolorosa. Não era hora de pensar em mais ninguém, era hora de sofrer, de pagar o preço dos nossos pecados, sofrer por nós na cruz. Tudo bem, ainda assim morrer na cruz é abençoar a todos nós, mas naquele momento ele não precisava estar nem lembrando que mais alguém existia, concorda comigo? Ele podia estar simplesmente sofrendo a sua dor e pagando o preço dos nossos pecados, e ninguém iria criticá-lo, ninguém ia dizer assim, Senhor, o Senhor é egoísta por não pensar nos outros. Você ia dizer? Não. Mas o que é que Jesus fez? O ladrão crucificado ao lado dele foi alvo do seu amor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele conseguiu abençoar o cara que estava ali do lado. Depois, lá no Evangelho de João, diz que Jesus, vendo Maria e João, o discípulo amado, disse assim, mulher, aí está teu filho. João, aí está tua mãe. O que ele estava fazendo? Ele ia partir desse mundo e ele está pensando, minha mãe vai ficar sozinha. João, cuida dela, de hoje em diante é sua responsabilidade, ela é tua mãe. Mas João também vai ficar sozinho. Mãe, cuida de João como se fosse de mim. É isso que ele está dizendo. Ele está dando ordens, ele está abençoando vidas na hora em que ele não precisava cuidar de mais ninguém. Deveriam os outros estar tentando de alguma maneira cuidar dele, mas ele abençoou o ladrão preso ao lado dele, abençoou sua mãe, abençoou João, o discípulo amado. Ele estava o tempo inteiro abençoando vidas, e ao morrer na cruz, abençoou a todos nós. O foco de Jesus estava nas vidas. Por isso a gente desafia você, abra sua casa, faça campanha nas células. Por quê? Para você abençoar vidas. Você tem amigos, você tem parentes, você tem pessoas que você pode alcançar. Nós não podemos limitar a nossa vida cristã a sentar aqui e ouvir uma pregação. E ainda tem gente que sai reclamando, o louvor hoje eu não sei, a pregação hoje eu não sei.
Pessoas que só estão focadas em si mesmas, só querendo mais e nunca pensam que estão prontas para abençoar. Você já tem algo que pode abençoar outras vidas, amém? Não se desculpe usando essa história de que eu não estou pronto. Se não está pronto, você não tem justificativa, porque devia estar pronto, então vai se aprontar. Vai lá fazer a escola de líderes, a escola de mestres, vai estudar, vai procurar. Mas você não tem desculpa para não estar pronto. Já tem algo na sua vida que abençoa outras vidas. Você pode orar por alguém, você pode dar um conselho de Deus para alguém. Você já está aqui nesse mundo, você conhece algo que o mundo lá fora não conhece. Você pode ser usado para dizer para alguém: olha, Jesus pode te abençoar. No mínimo, na pior das hipóteses, o crente mais miserável, que não sabe nada, pode dizer assim: vamos comigo lá na igreja. Se você disser: eu não sei pregar, vamos comigo lá na igreja, no mínimo. Vamos comigo lá no culto de Páscoa semana que vem, no mínimo. Mas você está aqui para abençoar vidas, amém? A mente de Cristo era focada em abençoar vidas. Nós precisamos ser assim também. Você quer ter a mente de Cristo? Quero que você se levante agora. Vamos orar. E agora sim, se você quiser pode colocar a mão na sua mente aí. Se você não quiser, você não coloca. Mas eu quero que você se comprometa com Deus. Que você diga para Deus se você quer ter a mente de Cristo mesmo. Ou se você está satisfeito com a sua. Você é tão bom assim que você está satisfeito com a sua? Eu não estou satisfeito com a minha. Eu quero a mente de Cristo. E eu posso ter cada dia mais andando no Espírito, buscando a Deus, me enchendo do Espírito, me enchendo da palavra, lendo a palavra, orando. Tudo que eu faço para alimentar a minha vida espiritual vai me ajudar a ter a mente de Cristo. Quanto mais eu estiver andando em comunhão com Deus, quanto mais eu estiver andando na sua presença, mais eu vou discernir a vontade de Deus, mais eu vou ser parecido com Ele, e eu vou poder, como Ele, ter uma mente otimista. Eu vou poder, como Ele, pensar em soluções e não em problemas. Eu vou poder, como Ele, ter uma vida focada, ter propósito, saber para que eu estou nesse mundo. Eu vou poder, como Ele, olhar para Deus e não para as coisas terrenas. E eu vou poder, como Ele, ter uma mente que abençoa vidas, focado em pessoas, amém? Quero que você levante a sua mão e ore agora. Senhor, no nome de Jesus, cada um de nós aqui, ó Deus, como teus servos, recebemos uma grande bênção, mas há um potencial tremendo a nosso dispor, e o quanto nós recebemos disso depende da nossa busca, da nossa resposta, Deus. Livra-nos de uma vida mesquinha, pequena, miserável. Livra-nos de uma mentalidade formada apenas por aquilo que aprendemos da nossa família, por aquilo que aprendemos desse mundo, por aquilo que aprendemos no nosso processo educacional. Nós queremos ter a mente de Cristo, queremos estar focados no Senhor e em abençoar vidas, ó Deus. Queremos ver soluções onde as pessoas só estão vendo problemas. Queremos ver a Tua graça derramada sobre as nossas vidas, de tal maneira que transborde, as pessoas vejam que nós Te amamos, que nós somos servos Teus, ó Deus. Pai, não permita que ninguém saia daqui hoje perdido, sem saber qual é o plano que o Senhor tem para a sua vida, sem propósitos, arrastados por essa vida ao sabor dos ventos. Não permita que nenhum de nós aqui perca mais tempo com uma vida vazia, Senhor. O Senhor tem um poder tremendo para derramar sobre as nossas vidas. O Teu Espírito nos dá sabedoria, discernimento, entendimento das coisas. Nós podemos viver uma vida eterna já, em vez de uma vida mesquinha, mundana, natural, carnal. Nós podemos viver a Tua bênção, o Teu poder. A exuberância que existe no Senhor pode estar presente nas nossas vidas hoje, encher as nossas vidas, nos abençoar e abençoar a todos aqueles que estiverem perto da gente. Por isso nós rejeitamos toda visão pequena, toda mentalidade natural, toda mentalidade carnal, e te pedimos que o Senhor nos encha do Teu Espírito, para que possamos discernir as coisas do ponto de vista espiritual, discernir as coisas como o Senhor discerne, para que a nossa visão seja como a Tua, Deus, para que nós sejamos servos de fato de Jesus. Abençoa nossas vidas,
nessa manhã, Pai. Traz-nos renovação, traz-nos o Teu poder, a Tua graça, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Aleluia.